Oiê! Oi, pessoal, quanto tempo, né? Eu acho que uns mais de 2 meses aqui sem gravar nada aqui pro YouTube. Comecei a gravar, os cachorros começaram a latir. Meses ou mais, né, que eu não apareço por aqui, não dou as caras aqui no YouTube. Muita coisa aconteceu. Nós estamos aqui já com 5 meses já, semana que vem eu completo 5 meses do nosso bebê e nós descobrimos que é uma menina. Lembra que entre os últimos vídeos eu tinha falado que poderia ser gêmeos e tal? Infelizmente, um não se desenvolveu. Eu compartilhei lá nas minhas redes sociais, no Instagram, né, agradecendo a Deus, principalmente pelo sim e pelo não dele, né? Porque Deus sabe todas as coisas, Ele é perfeito, então eu tô em paz. E é a nossa Sarinha, né? A promessa, o Senhor me prometeu a Sara, me prometeu um bebê, né? Essa menina, essa bênção, então Ele mandou. Então, o Senhor foi fiel com a sua promessa, Ele promete, Ele cumpre. E nesse meio tempo, né, que eu fiquei sumidinha aqui do YouTube, muita coisa aconteceram, exames, rotina, né? A gente tá fazendo um acompanhamento de risco, porque eu tô com diabetes gestacional. Então a gente tá fazendo acompanhamento no hospital e também no posto de saúde. Então, um acompanhamento mais completo e tal. E por isso, né, também tô tomando alguns remédios. Comecei, né, novamente, vai fazer 3 semanas agora que comecei novamente meu tratamento pra depressão. Eu notei que por mais que eu estivesse tentando, assim, celebrar, estivesse tentando ficar bem, né, e feliz, eu tava muito feliz com a gestação e tô, né, muito feliz, mas eu ainda tinha muita vontade de ficar dormindo. Do nada me dava vontade de chorar. Então eu precisei, né, realmente retomar o meu tratamento que eu tinha começado lá antes de descobrir a gravidez e tive que parar por conta da gestação. E agora eu tô fazendo tratamento, né, dentro de uma medicação que eu posso tomar. E eu creio que agora vai começar a fazer o efeito, porque as primeiras 2 semanas eu senti muito ataque cardíaco, fiquei um pouco ruim, mas agora eu já tô sentindo alguns efeitos de melhora da medicação. E eu comecei, né, nesses meios tempos, assim, nesse período de estar mais off, de estar mais quietinha, eu comecei a reanalisar algumas coisas, pensar, né, sobre a questão de estar aqui, de criar conteúdo, comecei a estudar algumas coisas também em relação a isso. E comecei a pensar em um projeto pessoal pra mim. E é ele que eu quero falar aqui pra vocês também, né, sobre ele, que é um projeto chamado Vai Mamãe, tá aqui atrás. Eu não comecei ainda, eu vou começar nesta segunda. Então é um projeto de autocuidado, um projeto pessoal mesmo, pra me motivar, né, eu preciso mais do que nunca cuidar da minha saúde, tanto física quanto emocional, e principalmente a minha vida com Deus, né, que é altos e baixos. Eu tô ali, dias eu oro, dias eu não oro, dias eu leio a Bíblia, dias eu não leio. Eu quero ter essa constância porque eu acabei, por conta de toda a questão da depressão, perdendo muito a questão da constância em tudo que eu fazia antes e que eu sentia prazer. E eu vejo que quando eu tô ali buscando ao Senhor, né, como primícia no meu dia, de mim fazendo atividade física, fazendo minhas leituras, eu vejo que como eu melhoro como pessoa, como eu fico mais calma, eu fico mais feliz, mais animada também. E eu sou uma pessoa muito ativa e eu comecei a entrar nessa bolha de só querer dormir, nessa questão, né, da saúde mental, essa doença, da depressão, que só querer dormir, só querer ficar ali prostrada. Não era eu, sabe? Não sou eu. Então eu sou uma pessoa ativa, eu sou uma pessoa que gosta de estar me movimentando, eu tenho uma energia que eu gosto de compartilhar coisas. E eu tava enterrando isso também, né? Quando eu deixei de compartilhar, quando eu deixei muitas vezes o medo do que os outros iam pensar, até mesmo eu mesma não quis mostrar minhas vulnerabilidades, só que eu fui entendendo ao longo desse processo que é muito ser forte mostrar vulnerabilidade hoje em dia, porque a gente pensa que ser vulnerável é fraqueza, quando na verdade não é. E hoje eu tava pensando muito sobre isso, até escrevi algo sobre isso, sobre quantas vezes eu tive que ser forte na minha vida e eu vesti eu já falei aqui em outros vídeos, né, sobre isso de vestir uma capa de forte, né, e não se permitir ser vulnerável, não se permitir ser fraca. E exatamente por isso que eu acabei adoecendo, porque eu quis ser forte, eu quis agarrar o mundo, eu quis agarrar todas as coisas e eu não me permiti. Eu sufoquei as minhas emoções, eu me calei quando eu deveria ter falado, eu calei as minhas emoções e era como se eu não sentisse, mas lá no fundo eu sentia tudo, só que eu não admitia. E hoje eu vejo que ser vulnerável é ser forte. E eu sou muito forte por ser vulnerável, por abrir muitas coisas que muitas pessoas muitas vezes não conseguem. E eu vejo que o Senhor, Ele me deu, né, esse dom, esse talento de falar coisas e trazer outras pessoas também a se abrirem a falar, sabe? Porque através do que eu falo eu venço, né, muitas coisas que muitas vezes a gente tem, assim, a religiosidade, o medo do julgamento. Não que eu seja a pessoa mais bem resolvida do mundo em relação a isso, né? Mas eu tô buscando melhorar, tô buscando não focar nisso, sabe? E algo que eu ouvi, assim, que foi muito legal, eu fiz um curso essa semana de profissão influencer do Zan, que é um moço no Instagram, no YouTube, né? Ele bateu 1 milhão de seguidores e ele compartilhou,
sobre um curso dele, deixou gratuitamente pra gente, e eu fiz. E ele falou algo que me chamou muita atenção, sobre essa questão do todo influenciador, toda pessoa que grava, que fala, ela fica um pouco ali, às vezes, paralisada, ela fica pensando o que os outros vão pensar, vão achar, a família, os amigos, as pessoas. E a grande verdade é que realmente as pessoas já pensam, as pessoas já acham, a gente, como ser humano, tem um senso crítico muito grande de julgar muitas vezes, olha alguma coisa, a gente julga, mesmo não querendo, mesmo sendo cristãs, muitas vezes a gente acaba julgando aquilo que a gente vê. Então é o mais comum do mundo, a coisa mais comum do mundo, a gente olhar, a gente julgar, a gente pensar. E muitas pessoas ainda vão além, né? Ainda falam e criticam, ainda compartilham pra zoar. Mas tudo bem, né? Faz parte. E eu tô me aventurando, né? Quero realmente não ligar mais para essas questões e realmente seguir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, seguir meu chamado, que é sim compartilhar os meus testemunhos, a minha história, a minha rotina. Para esse projeto, esse livro aqui, Hábitos Atômicos, ele foi muito importante para me dar várias direções, norte, sobre várias questões que estão escritas aqui. Eu terminei de ler ele, eu vou ler de novo. Eu tô lendo eu tô lendo agora o livro Batalha no Campo da Mente, da Joyce Meyer, mas eu vou ler de novo esse livro aqui enquanto eu faço o meu projeto Lá e Mamãe, porque eu quero trazer várias coisas deles aqui também, falando alguns tópicos, algumas coisas, porque esse livro aqui é maravilhoso, vale muito a pena. Quero realmente ler de novo ele e trazer, como disse, né, várias coisas dele aqui pra falar sobre esse desafio e como várias coisas que estão aqui dentro dele me trouxeram um entendimento muito grande em relação à rotina, né, e entender que realmente é o que eu quero compartilhar, é o que queima no meu coração compartilhar aquilo que um dia, o que é ainda dificuldade pra mim, como eu falei, minhas vulnerabilidades, porque não quer dizer que, por eu estar compartilhando que eu já sei tudo, que eu já tô ótima, e muitas vezes foi o que me paralisou de compartilhar a minha rotina, de compartilhar as minhas coisas, porque eu pensava que eu tinha que estar resolvida, que eu tinha que estar pronta, que eu tinha que estar tudo ok pra ser realmente, pra poder falar, pra ter poder de fala, quando na verdade todos nós estamos tentativa e erro, a gente tá se conhecendo, quando a gente acerta, a gente vê o que deu certo, quando a gente erra, a gente tem a oportunidade de fazer diferente, e aqui me deu várias dicas práticas também de como colocar em prática, e uma dessas é algo que eu já fazia, só que eu não tava tendo essa percepção do todo, e ali eu consegui perceber o que era prioridade, comecei a realmente pensar o que é prioridade pra mim. Então, em decorrência dessas questões minhas pessoais em relação à minha saúde, aos cuidados que eu vou ter que ter agora, né, que eu tô tendo já com a alimentação por conta da diabetes gestacional, com a questão da atividade física, que agora eu quero voltar, eu fiquei acho que umas 3 semanas sem fazer, quase o período, pra vocês verem, o período que eu tava tomando remédio, tava fazendo também um tratamento com antibiótico pra uma bactéria na urina, então eu tava ficando bem ruim. E aí, acaba que tudo interfere, eu tava bem prostrada, e até hoje, quando eu saio, às vezes eu vou fazer uma consulta, uma coisa, eu fico bem ruim. Eu fico enjoada, eu fico, sabe, eu tenho passado bem mal, assim, em alguns momentos nessa gravidez tem sido bem diferente, bem desafiador. Mas eu sei que eu vou vencer. E por que eu quis compartilhar, né, esse projeto nas redes sociais? Porque eu sinto que cada vez que eu compartilho, eu me engajo mais, eu me motivo mais, e é algo que queima no meu coração, essa questão de compartilhar, de trocar, é uma troca, e é muito gostoso essa troca, sabe? E hoje eu me enxergando de uma forma diferente como eu tenho me enxergado, de entender as minhas vulnerabilidades, de me aceitar como eu sou, hoje eu consigo romper essa barreira, sabe? Pra mim mesma, de conseguir estar aqui, de conseguir compartilhar. Eu quero compartilhar semanalmente, um mini vlog ali, de como foi a semana, como que eu consegui gravar, porque a rotina às vezes não nos permite tanto tempo, mas a gente se esforça, né? Quando a gente quer, a gente consegue, essa é a grande verdade. E uma das grandes verdades também que eu entendi é que quanto menos a gente faz, menos a gente quer fazer. Então, quanto menos eu me movimento, quanto mais eu durmo, mais eu quero dormir, mais eu quero ficar prostrada, mais quando menos eu leio, menos eu quero ler, quanto menos eu faço, eu busco a Deus, menos eu quero buscar, porque a nossa carne, né, muitas vezes a gente sabe que a palavra diz que há uma militância entre a carne e o espírito. Então, a gente precisa vencer no espírito, e eu tenho orado muito por isso, pro Senhor me dar uma direção, né, tem sido a minha oração, para que o Senhor me dê uma direção em relação a como prosseguir, como fazer, porque um dos meus maiores medos, na verdade, de estar aqui, de estar na internet, de me expor, é ir contra os meus valores, sabe? Para crescer ou para qualquer coisa, e é ir contra aquilo que o Senhor já tratou em mim. Então eu entendo que hoje várias coisas que eu vou compartilhar são muito pessoais, e é uma forma como o Senhor tá tratando e tratou já em mim. Não quer dizer que seja para todas as pessoas, tem que ser igual, mas pra mim, né, é algo que o Senhor tem trabalhado em mim e me fez entender que a minha história é minha história, ela é única, eu posso sim motivar, abençoar outras pessoas, mas eu preciso contar a minha história, e Ele está escrevendo a minha história. Por mais que ela possa ser parecida com outras histórias, ela é única e ela é minha, e ela deve ser contada por mim, né, da minha visão, da minha ótica, como ter feito eu me enxergar cada coisa que tenho passado, que tenho vivido. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado.